Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Estou aqui de novo para fazer um vídeo muito legal para vocês. Hoje nós vamos falar sobre pair bonding e resistência à ocitocina. Roda a vinheta aí, editor! Gente, muito tempo que eu tô para fazer esse vídeo, só que para fazer vídeos aqui eu costumo estudar para poder trazer pesquisas para vocês e eu resolvi fazer esse vídeo especificamente por conta dos estudos e por conta dos insights que eu tive relacionado a esse neurotransmissor, que é o hormônio conhecido como hormônio do carinho, hormônio do amor, que é a ocitocina. A ocitocina ganhou um acesso muito à saúde mental, especificamente por conta da depressão, autismo, transtorno de ansiedade, transtornos alimentares associados à ocitocina. Para quem não sabe, a ocitocina é um hormônio de ligação entre a mãe e o recém-nascido, tá? Bem como nós adultos quando a gente se relaciona. Para quem não viu, eu fiz um vídeo criticando muito as relações atuais, né? Como as pessoas estão covardes, medrosas, e existe uma explicação científica para isso. Como eu disse para vocês, esse hormônio neurotransmissor, né, que é a ocitocina, ela está associada à liberação dela na hipófise e, em geral, ela está associada ao toque físico, à gravidez, à ligação mãe-recém-nascido, à amamentação. Então, a ocitocina, ela é conhecida como o hormônio da ligação, é o hormônio do amor, do afeto. Então, em geral, é um hormônio que é liberado nas relações, no afeto, no contato, nos atos físicos, como segurar a mão, abraçar, massagear, beijar. Muitos cientistas já falam que a confiança tem cheiro. E o amor também tem cheiro, né? Nós somos mamíferos, então a gente tem, sim, ligações com a mãe, com o filho, com o marido, a esposa. E aí, quando a gente fala de relacionamento, esse distanciamento social que a gente vê por conta da pandemia, por conta dos relacionamentos estarem cada vez mais distantes, é fato que a liberação da ocitocina foi prejudicada. Hoje a gente, o abraço, o beijo, o toque, o afeto em si, ele é muito importante para nós seres humanos porque nós somos mamíferos. A gente tem uma porção do nosso cérebro que tem um caráter mamífero. Então, a ocitocina ela é muito importante para o nosso corpo. Muitos pesquisadores, cientistas já estudam ela desde 1909, quando ela foi influenciada. Ela tem uma relação muito direta com a lactação, a amamentação, que é o vínculo materno entre a mãe e o bebê. Só que isso foi mostrado em outros estudos que eu vou falar nesse vídeo, que existe uma relação também de afeto, de liderança, de confiança, que eu vou explorar aqui para vocês. Como o título do vídeo aqui é especificamente o meu insight com relação ao porquê que as pessoas estão relacionando cada vez menos, porquê que os relacionamentos estão durando cada vez menos, eu trouxe o conceito de pair bonding e resistência à ocitocina. Primeiro, o que é o termo pair bonding? Se meu inglês não estiver bem, pode procurar no Google aí, vocês vão ver. O pair bonding quer dizer ligação afetiva entre parceiros. Ou seja, então, a liberação da ocitocina ela não é exclusivamente afeto. Ela não é afeto só entre mãe e bebê, mas é afeto entre parceiros, seja do mesmo sexo, seja de sexos diferentes. A verdade é que o ser humano ele se comporta como os outros mamíferos, que são hetero e homossexuais. E aí eu trouxe também o conceito de resistência à ocitocina. Por quê? Hoje a gente vê na nossa sociedade, eu não vou dizer crueldade, mas eu vou dizer que as pessoas estão menos amorosas, elas estão menos abertas, menos vulneráveis a relacionamentos, porque relacionar é estar vulnerável, né? Muitos autores falam sobre isso, né?
sobre especificamente as relações sociais, as relações amorosas. E essa resistência à ocitocina, ela veio na minha cabeça como insight quando eu comecei a ver que existe resistência à insulina, existe resistência à dopamina, ou seja, por que não resistência à ocitocina? Por exemplo, existem antidepressivos que utilizam-se da recapitulação de serotonina, ou seja, a pessoa ela não produz serotonina suficiente e ela precisa procurar e conseguir absorver serotonina de outras formas. Logicamente, a alimentação hoje está péssima, não está igual como era antigamente. Hoje a gente tem muitos alimentos industrializados. Logicamente, tem toda uma conjuntura que prejudica o pair bonding, que era a conexão por parceiros, e aumenta a resistência à ocitocina, ou seja, as pessoas estão menos afetuosas. E isso é um problema dentro de uma sociedade que a gente está cada vez usando mais tecnologia, a gente está usando mais conexão tecnológica e menos conexões amorosas, relacionamentos, emoções. Então, nesse contexto social, ele é muito complicado. O termo pair bonding envolve a formação de laços emocionais fortes entre parceiros, tá? Então, a resistência à ocitocina refere à diminuição da resposta do corpo a esse hormônio. É algo do tipo como acontece com a serotonina, como acontece com a insulina. É como se, assim como tem um diabético que tem dificuldade a ter uma ação da insulina, que é um hormônio associado à quebra da glicose, a conceitos dentro do corpo, a gente tem reações do nosso corpo, assim como se você toma cafeína todos os dias, você precisa aumentar a dose da cafeína cada dia mais. Se você para uma semana de tomar cafeína, quando você toma, o efeito aumenta, o efeito no seu corpo é maior, porque o seu corpo não criou resistência. Então, quando a gente olha para a ocitocina, isso tem acontecido. Existe uma resistência à ocitocina muito maior, porque o seu corpo não está mais reagindo àquele hormônio. E aí, como que isso acontece? Bem, falando aqui a partir das pesquisas. Existe um estudo sobre ocitocina e vínculo afetivo, que é o do Crockford e colaboradores, de 2013, que ele conduziu um estudo com macacos e foi publicado inclusive numa revista muito famosa, que é a Nature, que ele examinou a relação entre ocitocina e pair bonding. E aí os pesquisadores, eles observaram que a administração de ocitocina spray promovia vínculo afetivo entre os pares. E aí, olha que loucura, aumentava o vínculo afetivo entre os pares e aumentava o conflito com outros que não eram dos seus pares. E de fato, a ocitocina ela tem toda uma explicação que pode ser aplicada à liderança, a engajamento, a conexão com grupos, né? Tanto que alguns estados, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Trump, quando ele ganhou no primeiro governo dele, ele utilizou muito do Make America Great Again, que é o quê? Faça uma América boa de novo, ou seja, é aquela coisa de unificar uma nação. Isso é muito ocitocina. Inclusive, alguns neurocientistas trazem que isso pode ser muito perigoso, porque você cria um vínculo muito grande entre esses pares, esses sociais, que pode fazer com que outro grupo seja totalmente excluído. E aí nessa pesquisa, ele mostrou também que a resistência à ocitocina e o vínculo afetivo está muito atrelada à produção de ocitocina. E aí tem um outro estudo também, que é do Schneiderman e colaboradores, de 2019, que ele publicou um estudo na revista, eu não sei se eu vou conseguir falar aqui, mas é Psychoneuroendocrinology, né, que é psicoendocrinologia, que explorava a resistência à ocitocina em contextos de relacionamento. Olha, você vê, o estudo sugere que a resistência à ocitocina pode influenciar a dinâmica dos relacionamentos, afetando a forma como os casais se conectam emocionalmente. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a ocitocina ela é determinante para a conexão emocional. E aí faz muito sentido, porque a partir do momento que você começa a se relacionar com outra pessoa, você começa a produzir ocitocina pelo toque, pelo afeto, pela relação, pela construção. E como a gente está numa sociedade extremamente rápida,
Ou seja, as pessoas não estão tendo paciência para a construção do relacionamento. E o relacionamento, ele tem cheiro. O relacionamento amoroso, ele tem cheiro. Ele tem, assim como a confiança tem cheiro, o relacionamento amoroso que dá certo tem cheiro, tem tempo, tem construção. E aí, a partir do momento, se a pessoa ela já tem uma certa resistência ao seu... E a resistência à ocitocina, gente, sabe como que ela é produzida? Ela é produzida a partir de afeto, de conexão, só que como as pessoas estão extremamente doentes por conta dos hábitos, por conta dos relacionamentos anteriores que causaram trauma, provavelmente a pessoa ela teve um relacionamento amoroso e quando você tem um relacionamento amoroso, costuma ser muito profundo, porque envolve muito conceitos neurotransmissores, você toca muito a pessoa, você se conecta, se você tiver uma relação sexual, se conecta mais ainda a pessoa, eu nem estou falando dessa parte espiritual, energética, eu estou falando só da parte científica, você se conecta àquela pessoa, ao corpo daquela pessoa, então a produção de ocitocina ela fica muito ali. E aí, a partir do momento que há uma quebra, há um rompimento de relacionamento, pode gerar um trauma. E esse trauma pode ser um dos fatores a aumentar a resistência à ocitocina. E aí a gente pode olhar tanto os homens quanto as mulheres, principalmente as mulheres, porque tem uma questão hormonal diferente dos homens. Então a gente tem esse problema muito grave e são pesquisas que demonstram isso, porque nós temos uma parte do nosso cérebro é mamífero, né? É o límbico, é das emoções, a gente tem o neocórtex, mas dentro dessa relação é um pouco diferente. Relações amorosas são relações de emoções, cheias de sentimento. E aí tem outra pesquisa também que mostra essas relações sociais, que é a relação entre ocitocina e relações sociais. Segundo Ocampo e colaboradores, eles realizaram uma revisão na revista Frontiers in Behavioral Neuroscience, que abordou a relação entre ocitocina e comportamento humano, o comportamento social em humanos, incluindo o papel da ocitocina no fortalecimento de laços sociais e vínculos íntimos, que é o que a gente está vendo. As pessoas estão com uma profundidade de um pires, e relacionamento é difícil. O próprio relacionamento amoroso, o casamento, ele foi criado para poder se criar filhos, gerar segurança. E aí o que acontece? Isso tudo por conta do nosso atual sistema, como tudo tem acontecido, existe uma dificuldade muito grande de fortalecimento dos laços sociais, o papel da ocitocina, e isso é muito complicado, que aí a gente cada vez mais diminui os relacionamentos. A gente tem outra pesquisa também de variações individuais em resposta à ocitocina. O Ebner e colaboradores conduziram um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology, que examinou as variações individuais na resposta à ocitocina em contextos de relacionamento. Os resultados sugerem que a resposta à ocitocina pode variar entre os indivíduos. Ou seja, cada indivíduo pode ter uma variação, assim como a depressão, porque a depressão é forte de serotonina, assim como a insulina. Então, tem pessoas que são mais adeptas e mais conectadas à ocitocina, enquanto que outras menos. Assim como a insulina, assim como outros neurotransmissores, assim como a própria dopamina, né? E daí vem as doenças, depressão, TDAH, esquizofrenia. E os resultados sugerem que a resposta à ocitocina pode variar entre os indivíduos, afetando a forma como eles se relacionam e formam laços emocionais. Ou seja, gente, é diferente. Cada pessoa é diferente. Então, cada pessoa responde de um jeito. Às vezes uma pessoa mais fria, às vezes uma pessoa mais quente, tem a ver com essa questão emocional. É importante notar que essas pesquisas que eu citei na área de neurociência e comportamento está em constante evolução, tá, gente? Então, novos estudos podem ser, inclusive, publicados desde essa atualização que eu estou falando com vocês. Eu utilizei na minha base a PubMed para achar essas pesquisas e demonstrar que, de fato, a gente está tendo, sim, uma resistência à ocitocina, as pessoas estão relacionando cada vez menos, as pessoas estão se vinculando emocionalmente cada vez menos, e isso é um problema gigantesco, porque nós, seres humanos, somos seres que precisamos nos conectar com as outras pessoas. Nós precisamos de conexão. Inclusive, eu tenho várias pessoas que eu conheço que pagam para fazer massagem porque
as pessoas quando elas não têm, elas começam a ter alergia, sabe? Então, alergia ao toque. Então, existe todo um estudo por trás aqui. Inclusive, a ocitocina, tem estudos que já demonstraram que a ocitocina reduz o medo da imagem corporal em pacientes com anorexia, né? Não é à toa que é a molécula do amor. É um estudo que foi conduzido, gente. Indivíduos com anorexia nervosa apresentam níveis mais baixos de ocitocina em comparação com indivíduos sem transtornos alimentar. Eles também têm receptores de ocitocina com defeito. E é isso que acontece quando a pessoa tem problema com resistência insulínica, quando a pessoa tem problema com a dopamina, quando a pessoa tem problema com a serotonina. Por exemplo, tem problema com serotonina, depressão. Tem problema com dopamina, esquizofrenia. Tem problema com a insulina, diabetes. Então, o nosso corpo ele é muito complexo. Então, quando a gente olha, as pessoas que têm esse defeito no receptor de ocitocina, elas costumam ter algum distúrbio. Em geral, distúrbios que podem ser relacionados com a imagem corporal. Então, é algo assim bizarro. Eu diria assim, né? Se fosse com uma palavra mais... O amor é a chave. E porque é uma molécula muito poderosa, e eu nem estou falando do lado ruim que as pessoas utilizam, tá? Existem muitos estudos. Só para vocês terem ideia sobre essa questão de anorexia, 2 estudos como ocitocina pode potencialmente tratar a anorexia nervosa. Foram publicados na revista Psychoneuroendocrinology e PLOS ONE. Nesse estudo da psiconeuroendocrinologia, indivíduos com anorexia nervosa receberam ocitocina intranasal e foram solicitados a observar imagens de diferentes alimentos de alto e baixo teor calórico, escalas de peso, pessoas magras com sobrepeso. Então, e demonstrou que de fato houve uma melhora nessa questão de anorexia. Vamos lá, outro exemplo também de pesquisa é pesquisa associada ao abuso de ocitocina e álcool, tá? A ocitocina demonstrou diminuir, na verdade, o abuso de álcool e a utilização de ocitocina. A ocitocina demonstrou, gente, diminuir o consumo, o comportamento de busca por drogas e os efeitos colaterais de abstinência física associada ao álcool e outras drogas de abuso, também associada à ocitocina. Ou seja, o amor é a chave, gente. O amor, o afeto, a conexão é a chave. E, ao mesmo tempo, a droga, né? Porque muitas vezes, muitos traumas que as pessoas crescem é muito por conta de não ter recebido amor, recebido afeto, de fato. Você pode ver que nos próprios relacionamentos, às vezes, não dá certo, muito por conta da relação que a pessoa tem com a ocitocina, com o afeto, com a conexão, seja com a mãe, com o pai. Freud já dizia, problemas que a pessoa tem de relacionamento vêm em função de um distúrbio com o pai, com a mãe, seja ele mulher ou homem. Só para vocês terem ideia, em um estudo usando a ocitocina e seu efeito na motivação, os pesquisadores levantaram a hipótese de que a ocitocina poderia normalizar as reações cerebrais patológicas que ocorrem devido ao transtorno do uso de álcool. Os pesquisadores analisaram especificamente o efeito da ocitocina na amígdala, que é o órgão do medo. Inclusive, para quem não sabe, curiosidades da neurociência, um progressista e um conservador pensam diferente, sendo que o conservador, a amígdala dele, que é o órgão do medo, se aciona mais que uma pessoa que tem uma pegada mais progressista. Isso é uma pesquisa. Então, assim, é uma profundidade de estudos do nosso cérebro que a gente precisa explorar muito cada vez mais. E os resultados dessa pesquisa com álcool, abuso de álcool e ocitocina, gente, os resultados foram mostrar que a ocitocina bloqueou com sucesso o consumo excessivo do álcool em ratos de laboratório dependentes de álcool. A droga não mostrou o mesmo efeito em ratos normais não dependentes do álcool. Ou seja, olha para você ver como que está tudo associado. Para fechar esse vídeo, para não ficar muito longo, e aí eu vou fazer um outro vídeo associado à ocitocina, à liderança, confiança, engajamento e conexão de equipe, a ocitocina e o autismo. O autismo, gente, para quem não sabe, é um transtorno do desenvolvimento caracterizado por déficit de comunicação e interação social, bem como padrões de comportamento restritivo e repetitivo. Pesquisadores da Escola de Medicina de Stanford matricularam 32 crianças com autismo que foram designadas aleatoriamente para receber um spray de ocitocina intranasal
ou placebo 2 vezes ao dia, durante 4 semanas. Entre as crianças que receberam ocitocina, aquelas com menor ocitocina no início, ocitocina basal, mostraram as maiores melhorias em sua interação social. Há pesquisas mostrando que a ocitocina aumenta a confiança e ajuda na ligação social, que é o Pouzak no vídeo do TED, ele fala, que eu vou falar um pouquinho mais sobre liderança. Agora, os pesquisadores estão tentando aplicar essas descobertas, investigando a ocitocina como um tratamento para transtornos mentais, tá? Então, se os pesquisadores eles acreditam que a ocitocina tem uma capacidade única de afetar as conexões cerebrais e pode potencialmente ajudar em transtornos como esquizofrenia, dependência, transtornos alimentares, PTSD, que é o transtorno traumático, e autismo. Então, estudos, gente, logicamente precisam ser feitos precisa de um maior tempo para pesquisa sobre isso, mas o fato é que existe um antídoto para a produção, ou seja, produzir ocitocina é uma estratégia para que você... A ocitocina é a chave contra essa dificuldade dos relacionamentos, tá? Então, trouxe essa parte científica da ocitocina para que você possa entender a importância dela na sua vida. Vou fazer outro vídeo agora sobre dicas para aumentar a ocitocina de forma natural, e aí vai ser um outro vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo também sobre a ocitocina aplicada à liderança, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você explodiu a sua cabeça após todas essas informações, comenta aqui abaixo, dê sugestão de vídeo e vamos buscar essa ocitocina, vamos melhorar o mundo aí com essa molécula do afeto. Um grande abraço, até a próxima, valeu!